Então, hoje a gente está recebendo aqui a professora Flávia de Fátima Santos Silva, Flavinha. A gente sempre fica feliz de receber pessoas de outras instituições, com trajetórias que nos complementam, mas a gente fica mais feliz quando a gente recebe amigos. Então, é uma alegria receber a Flavinha aqui hoje. A Flávia é professora na educação básica e na EJA há 17 anos, não parece, eu sei. Ela é pesquisadora na área de etnomatemática e educação antirracista, é membro dos grupos de estudos e pesquisas em etnomatemática, o GPEM, e defendeu recentemente um doutorado na Faculdade de Educação da USP, na área de educação, e o mestrado dela em ensino de ciências e matemática pela UFO. Ela é mãe da Luege, hoje temos crianças, e ela está ali com o João, querido. Então, teremos aqui hoje a participação especial de Luege em alguns momentos. Contamos com a colaboração deste auditório, e é uma mulher de axé. E a Flávia é uma pessoa muito especial. A gente teve vários momentos de encontros profissionais, acadêmicos, pessoais, afetivos. Então, agradecer muito a presença dela aqui hoje e, imediatamente, vou passar a palavra para a gente ouvir um pouco do trabalho dela, da pesquisa dela. Obrigada, seja bem-vinda. Boa tarde a todas e todos. Obrigada, Andréia, Zaqueu, Roger, amigos queridos, que eu posso contar há muito tempo. Quer dizer que eu estou muito feliz de poder ter essa conversa com vocês hoje. Vai ser uma conversa, então já abro de antemão, né? Trazendo um pouquinho desse olhar. E aí eu vou falar um pouquinho da minha trajetória para vocês dentro da pesquisa. Da minha aproximação, né, com a etnomatemática e um pouco do que eu vim pesquisando ao longo do doutorado. E aí fiquem muito à vontade para me interromper, para fazer perguntas, para falar comigo ao longo da apresentação, tá bom? E é isso. Deixa eu pegar o controlezinho, que isso aqui eu já deixo equipada. Peraí. Eu vou colocar, pessoal, antes de começar a falar, eu vou colocar um trechinho de um áudio que eu aprendi como uma chula. E aí eu queria que vocês ouvissem e talvez se conectassem também. Ou pelo menos se permitissem ouvir isso com um pouco mais de conexão. Se der para ligar o áudio e deixar na imagem, não sei se dá. Só um trechinho, tá? Pode tirar aqui, obrigada. Pode deixar nessa imagem também. Eu começo, né, a apresentação trazendo essa chula, porque ela
foi uma reza que, nessa imagem que vocês estão vendo, essa é a minha mãe. Eu aprendi com a minha mãe essa chuva, de um jeito em que a oralidade trazida por essa reza, ela veio muito com o passar do tempo e com o passar dos anos com a aproximação dessa reza, né? Então a minha mãe, ela iniciou a feitura de santo, né, ou fazer a cabeça, como ela chama, em Ilhéus, na Bahia, quando ela tinha 12 anos. Então, hoje ela tem 62, né? Então, assim, são 50 anos aí de axé. E aí, desde muito jovem, né? Eu sou Flávia de Fátima, por causa de Nossa Senhora de Fátima. E aí eu gosto de contextualizar esse começo para que vocês entendam que o candomblé e o catolicismo, eles sempre estiveram muito misturados na minha trajetória, né? Eu sou Flávia de Fátima e a minha mãe é do candomblé, filha de Iansã e Oxóssi. E aí eu fui batizada na Igreja Católica e nas matas por Oxóssi. E aí, essa reza, ela é o que a gente, pensando no olhar colonizador, nós diríamos, é como se fosse um Pai Nosso. Mas é uma reza banto, né? Que pede essa proteção e agradecimento. E aí eu acho que eu inicio a fala trazendo essa reza para mostrar um pouco para vocês do que é essa minha trajetória, que está muito misturada com esse catolicismo e no candomblé, e para trazer o quanto isso vai estar relacionado com a questão da religiosidade e espiritualidade em conexão com o programa Etnomatemática, que também faz parte da minha trajetória. Mas aí peço licença aos ancestrais e a todos que estiveram antes para iniciar essa fala. Deixa eu deixar aqui. E aí, eu vou falar um pouco para vocês desses caminhos, né? Eu tenho 38 anos e eu faço parte do GPEM, que é um grupo de estudo e pesquisa, Lulu, em etnomatemática, desde os meus 19 anos. Então, metade da minha vida eu estou nesse grupo de pesquisa. E foi logo quando eu iniciei a licenciatura que eu entrei no grupo. E aí, foi muito chocante para mim, num primeiro momento de aproximação com o grupo, encontrar com a minha referência bibliográfica lá, que era o professor Biratã D'Ambrosio. Então, imagina eu, no auge da minha licenciatura, com 19 aninhos, indo para um grupo de pesquisa, e eu chego lá com a professora Biratã, a professora Maria do Carmo, e tantos outros nomes, né, que passaram e passam, né, por esse grupo de pesquisa e que certamente direcionaram o meu olhar enquanto pesquisadora, né? Então, eu falo que eu tive uma sorte espiritual de, num momento tão importante que é o da formação inicial, ter esse primeiro contato que me fez ter um olhar muito diferente para a matemática. Eu lembro que o primeiro curso que eu fiz com o professor Biratã aqui, fora do grupo, era um que se chamava Baleia é Peixe ou Não É, que ele deu lá na PUC há muitos anos. E eu era uma jovenzinha, né, naquele momento, mas eu tenho uma certeza que a minha prática, ela foi completamente atravessada e modificada por ter tido essa experiência no momento de formação inicial. Eu tenho uma plena consciência disso, né? E aí, ao longo desse período, eu tive sempre um ímpeto muito grande de pensar a matemática com um olhar que me incomodava um pouco, né? Eu acho que sempre houve um movimento de inquietação, assim, eu sou uma pessoa que vem de São Paulo, de uma região de periferia. Eu desde muito jovem morei no bairro dos Pimentas, estudei sempre na rede pública e em um espaço que infelizmente era muito negligenciado, né, na rede pública lá. E aí eu sempre me inquietei muito com a matemática e eu via ela num lugar muito inalcançável para mim. Eu olhava assim, não conseguia me aproximar, né, daquilo. E aí, quando eu entro na graduação, eu consigo, logo nesse momento inicial, começar a questionar o modo como a matemática era ensinada, aquilo me inquietou e me inquieta até hoje. Então, eu tive, acho que, muitos movimentos de mobilização que me fizeram questionar a maneira como
é ensinada. E aí, naquele momento, eu acho que eu não sabia nomear ainda, mas hoje acho que com um pouco mais de repertório mesmo e de aproximação com os colegas e as colegas, eu consigo ver que o que me incomodava era especialmente a maneira eurocêntrica com que a matemática é tratada, que negligencia qualquer outro tipo de conhecimento, né, que não seja o eurocêntrico, de um modo geral, e desse lugar de poder, né, que em muitos momentos é colocado como inalcançável para algumas pessoas, né? Então, algumas pessoas têm o privilégio de acessá-las, outras não. E aí eu acho que eu não sabia nomeá-la muito jovem, mas que hoje eu consigo colocar nesse lugar, que era esse movimento que me inquietava. E aí eu pensava, como que eu posso fazer para, na minha prática, mobilizar outros lugares, né? Que dentro desses 17 anos que eu leciono, agora especificamente eu trabalho com a EJA, por isso Paulo Freire aqui sempre presente, e trabalhar com a educação de jovens e adultos é viver uma educação popular transformadora. Eu sempre sou uma pregadora da educação de jovens e adultos, tá? Quem não teve essa experiência, se possibilite participar de uma experiência como essa, que é realmente transformadora. E aí eu acho que ao longo de todo esse período em que eu leciono, né, lecionei, eu queria mobilizar outros lugares para a matemática, que fugissem desse olhar que é eurocêntrico. E aí onde a gente encontra isso muito fortemente na literatura é com o professor Biratã, né? O movimento dele é de olhar desse modo. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês, nos próximos slides, desse atravessamento pelo projeto CELT, que eu encontro já no doutorado. Então, eu acho que houve um movimento de amadurecimento aí, desde a formação inicial, a especialização, que aí dentro da matemática eu trabalhei com teatro, trabalhei com outras frentes também. E aí no mestrado também, no ensino de ciências e matemática, olhando outros olhares, percebendo outros olhares em outras áreas. E aí no doutorado eu acho que vem um chamado para me reconectar com esse lugar de espiritualidade. E aí a etnomatemática está em vários pontos, né? Está em vários momentos desse atravessamento. E aí eu falo um pouquinho do Moçambique Camisa Rosa, que foi o objeto de diálogo com, não vou dizer que é objeto de estudo, mas de diálogo com esse grupo cultural que me agregou tanto ao longo do doutorado, tá? E aí, eu não sei se vocês viram ali, que eu trago um termo chamado coexistência religiosa, né? Eu comecei falando que eu sou Flávia de Fátima, que eu fui batizada na Igreja Católica e nas matas, né, por Oxóssi, porque na literatura é muito colocado que essa mistura, né, dessas religiões é chamada de sincretismo religioso. E aí dentro da pesquisa a gente traz um autor chamado Jeremias Brasileiro, que ele cunha o termo coexistência religiosa. E aí a partir daí, para esse grupo de pesquisadores negros e negras, a gente não usa o termo sincretismo, a gente usa o termo coexistência, porque o sincretismo ele vai num lugar de apagamento, vai num lugar de esconder, né, aquilo que se é realmente para se colocar em um outro lugar. E aí a gente usa o termo coexistência religiosa. E aí, como eu falei para vocês, quando eu ingresso no doutorado, já com esse olhar, acho que de um chamamento, né, para a conexão com a minha espiritualidade e esse lugar dentro da pesquisa, esse projeto, que é do Centro de Estudos Étnico-Raciais, né, e Trabalho, foi coordenado pela minha orientadora, a professora Cristiane Kopp, que também foi orientando o professor Biratã ao longo da vida inteira, então ela foi orientando de mestrado e doutorado. E esse projeto, ele se chamava Etnomatemática, Modelagem Matemática e Formação de Professores, possibilidades de implementação da 10639 no ensino de matemática para uma educação matemática antirracista. Acho que para aqueles e aquelas que não conhecem a Lei 10.639, ela fala da obrigatoriedade
obrigatoriedade das escolas de rede pública ou particular implementarem dentro dos seus currículos a história africana, afro-brasileira e com pontuações indígena e quilombola também, com 11.645. Então, não é uma escola ou um espaço escolar, né, um espaço de estudo que se propõe a aplicar essa lei. Ele não está fazendo um favor, né? Não está, nossa, que diferente essa instituição, porque ela está faltando a questão africana, afro-brasileira, afrodiaspórica, de algum modo, dentro do seu currículo. Ela está só cumprindo a lei, né? E aí a gente está falando de uma lei que tem mais de 20 anos. E aí, se a gente está falando de formação inicial, né, de pessoas que vão atuar na educação, é importante que essa lei não seja uma novidade, que seja de fato algo que todos e todas se apropriem, independente da área, né? Que não é só a área de ciências humanas, a área de linguagens que fica ao rigor de aplicar essa lei, né? A matemática ela também tem muitos caminhos, e as ciências da natureza, ciências biológicas, todas as áreas têm como complementá-las, mas a gente fala dela de um lugar muito importante. E aí, o que aconteceu nesse projeto? Eu iniciei o doutorado no ano da pandemia, em 2020, também parece que foi um outro momento de vida, né? Acho que não tem ninguém aqui que não viveu a pandemia, a não ser a minha filha, né? Com 1 aninho e 4 meses, mas quando a gente fala de 2020 para cá, né, com o ingresso do doutorado, eu fiquei muito apreensiva sobre como fazer esse movimento de aplicação da pesquisa, de como que a gente ia viver tudo isso, todas as incertezas, né, que todos e todas nós vivemos na pandemia. Mas nesse momento inicial, o projeto se dá com formações online. Então, acho que os primeiros 11 meses desse projeto, a gente fazia mensalmente formações com pessoas que estavam relacionadas e conectadas com o programa Etnomatemática. E aí do Brasil e do mundo. E foi a última palestra que o professor Biratã deu, foi nesse curso, que a gente teve a sorte também de, em vida, né? Que o legado dele ainda vive. Então, em vida, o professor Biratã foi a última fala dele. E aí, quais foram os atravessamentos que nós tivemos aqui, né? Além de ouvir pessoas que são referência, que estavam de fato atuando dentro da etnomatemática, a gente fez um movimento de visitar espaços com esse olhar. Então, a gente chegou a fazer uma visita técnica em Ouro Preto, e aí fez uma trilha matemática lá, visitando as igrejas, a própria estrutura da cidade, que é uma cidade de mão de obra inteligente negra, que foi assinada por pessoas brancas, né? Então, os arquitetos e engenheiros que assinaram as obras eram todos fruto de trabalho afrodiaspórico, né? Porque esse conhecimento veio de África, esse conhecimento não estava aqui com as pessoas que estavam lá. E aí a gente fez todo esse movimento crítico dentro da cidade de Ouro Preto de conhecer esses espaços e entender essa história. E aí um outro movimento foi de fazer uma trilha cartografia negra em São Paulo, com a licença a todos os antropólogos para falar de cartografia, tá, gente? É o olhar da etnomatemática. E aí nós visitamos, existe um movimento, né, no centro de São Paulo de apagamento da história negra que é muito grande. Então, por exemplo, alguns e algumas de vocês devem conhecer aquele bairro da Liberdade, que é muito conhecido como um bairro japonês, né? A gente nem fala do resto da Ásia, a gente fala só japonês. E aí a gente tem uma história de apagamento muito grande dentro da cidade, porque existe um quilombo naquela região. Então, sem contar outros pontos, né, da cidade que tinham um lugar escravocrata e, enfim, de venda de pessoas, né? Então era muito densa a história de São Paulo e a gente desconhece a história de São Paulo especificamente ali no bairro da Liberdade, né? E aí a gente fez uma visita à exposição do Abdias Nascimento, em que ele fala também de toda essa
conexão com a religiosidade, a espiritualidade e a geometria. Então, essa obra dele, para quem não conheceu, teve acesso a uma exposição muito interessante de você se aproximar. E aí é engraçado porque uma percepção que eu tive, né? Dentro desse movimento de estar conectada e imersa ao grupo de etnomatemática desde minha formação inicial, me fez ter um olhar muito diferente para a minha prática docente. Então, quando a gente vai a algum espaço cultural, artístico ou algo nesse sentido, a gente começa a trazer conexões e a perceber coisas que, na sua prática em sala de aula, se você só olha para um academicismo, né, muito técnico, mas também muito fechado para outras possibilidades, isso acaba ficando limitado, né, para o grupo que você quer atingir, pensando num lugar tão plural que é a sala de aula, né? E aí eu acho que trazer essa conexão entre esse olhar e essas práticas vai moldando um pouco o seu lugar para a sua prática docente, né? E aí esse foi o movimento inicial do projeto CET, e aí dentro de dos componentes que a gente estudou, eu tive contato com uma filha do capitão do Congado. E aí, ela é uma historiadora muito jovem e ela tem essa força de trazer a musicalidade, seja corporal, histórica, né, da família dela e do grupo do Moçambique Camisa Rosa, ela trouxe para um movimento de formação aqui. E foi bem no meu início de doutorado. E aí foi onde a gente sentiu que houve uma conexão, aí, um chamamento para seguir outros caminhos, né, de aprofundamento dentro da pesquisa. E aí uma das nossas perspectivas, né, ao longo dessa escrita, como eu falei, era de romper com esse olhar eurocêntrico, né? E aí, quando a gente fala romper com o olhar eurocêntrico, a gente está falando de uma escolha, e que é uma escolha política, você tomar como ponto de partida esse olhar. E aí a nossa escolha para a escrita desse trabalho foi a de usar como referencial e aporte teórico mulheres negras brasileiras. E aí a gente fugiu um pouco acho que nomes que são ditos e são colocados como único referencial teórico para se falar de um tema, né? E aí a gente pode pensar na história, a gente pode pensar na resolução, a gente pode pensar na modelagem, em vários outros movimentos, e aí escolher utilizar mulheres que são tão potentes e que têm tanto repertório quanto, né? E aí a gente traz para a pesquisa a Zoilda Moreira da Trindade, que eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, porque há um atravessamento entre o que ela impõe, né, como pesquisa e o programa etnomatemática, com os valores civilizatórios, né, afro-brasileiros. A Leda Maria Martins, que ela é da área da literatura, mas que ela também tem uma uma aproximação com o teatro negro, com Abdias Nascimento, e que traz termos que são muito interessantes assim, para esse olhar de uma pesquisa que foge um pouco dessa só escrita, né, com o termo oralitura. E a Nilma Lino Gomes, que fala do movimento negro educador, né? Se a gente pensa numa educação antirracista, ela acho que precisa passar por esse atravessamento também. Aí, a Zoilda, ela tem um trabalho muito importante que fala sobre formação de professores mesmo. Quando a Lei 10.639 ela foi implementada, houve um movimento de formar professores pelo Brasil. E aí esse projeto se chama Cor da Cultura. E aí uma das pessoas que coordenava esse projeto foi a Zoilda. Eu vou colocar um vídeo, ali é a foto da minha orientadora com ela, porque elas também têm uma conexão, né? Teve aqui também? Ai, que massa. E aí eu queria colocar esse vídeo para vocês entenderem um pouco o que são os valores
valores civilizatórios afro-brasileiros dentro da perspectiva da Zoilda. E aí eu acho que talvez faça um pouco mais de sentido para vocês entenderem a conexão com o programa ético. Nos últimos anos, acompanhamos avanços importantes nas políticas públicas para a promoção da igualdade racial no país. Tá bom, só um muito importante nessa luta foi a professora Zoilda Loureiro da Trindade. A Zó, como era conhecida carinhosamente, atuou no movimento negro, na sala de aula, na academia. Mulher e negra, dizia, somos o que desejamos ser. Com o pensamento de construção coletiva, coordenou o projeto Aponta Cultura, criado em 2004, fruto de uma parceria entre a Cultura e outras instituições. O Aponta Cultura contribui para a implementação da Lei 10.639 e o combate ao racismo dentro da escola. No Dia Internacional da Mulher, a Câmara Municipal de Vereadores do Rio de Janeiro homenageou a Zoilda com a entrega da medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga. Ainda teremos uma unidade escolar com seu nome no Complexo da Maré. Zó faleceu em setembro do ano passado e nos deixou muita saudade, mas também um legado muito potente que ecoa nas práticas pedagógicas de todo o Brasil. O Cultura a reconhece e a homenageia por tudo que ela foi e por tudo que ela é. Esse vídeo é bem curtinho, mas é só para vocês perceberem a grandiosidade da Zoilda, né? Eu acho que ela não era da matemática, ela não era uma pessoa da etnomatemática especificamente, mas tudo aquilo que ela traz como conhecimento também é atravessado dentro do programa etnomatemática. E aí a gente está falando de uma teoria em que muitas outras áreas podem estar conectadas, né? Ela criou uma mandala, e aí dentro dessa mandala a gente tem, a Cris conta a história, que eu acho que elas estavam próximas, né, na época, a Cris é minha orientadora, que ela sonhou com essa mandala. E aí a estrutura com todos esses grandes campos, né, que podem estar conectados ou não. E aí eu lembro de um movimento de prática pedagógica mesmo, de estar em sala de aula e de fazer uma troca com os professores de outras áreas que se viam muito conectados com essas áreas que não necessariamente estavam relacionadas à matemática. Então, a área de ciências humanas, de linguagem, ciências da natureza, eles viam muita conexão com cada um desses aspectos e muitos deles meio que misturados, né? Então, eu lembro do professor de geografia, por exemplo, falar, nossa, mas eu consigo falar sobre oralidade, eu consigo falar sobre corporeidade, eu consigo falar sobre cooperativismo dentro da minha área, e não necessariamente isso estava relacionado com a ética, na perspectiva dele, né? Porque isso aqui tudo está. Mas eu acho que o material da Zoilda é um material muito interessante para a gente se aprofundar, para a gente pesquisar. Foi lançado agora no começo do ano esse livro, né, do projeto A Cor da Cultura revisitado, então ele está com aplicações de outras áreas, né, dentro de todo esse lugar aí da mandala. A Cris também fez parte, né, desse processo. Mas a pesquisa, quando a gente fala do Moçambique Camisa Rosa, né, que é o grupo que eu me aprofundei, todos esses campos da Zoilda, eles estão de maneira direta ou indireta conectados, né? E aí, muito do que o programa Etnomatemática traz dentro dessas conexões, eles podem ser relacionados ao que está nessa mandala de modo direto e de modo indireto. E quando a gente fala da matemática, de uma matemática, seja nessa perspectiva transcendental, né, que o professor traz, ou seja na perspectiva mais prática, a gente consegue fazer essas conexões, essas relações também, eu vou trazer para vocês. Quando a gente fala do programa Etnomatemática, acho que tem uma discussão assim, muito grande, que inclusive a gente trouxe, né, no grupo de pesquisa, que é se isso seria uma disciplina, se o programa Etnomatemática, como que ele
que ele seria definido. E aí o professor Biratã, ele, quando criou esse termo, né, ele acho que tinha um olhar muito disruptivo para a sua própria formação, né, porque ele é um professor que foi formado no que eles chamam da matemática aplicada, né, tanto no doutorado quanto no pós-doutorado dele, e aí ele começou a perceber que aquela matemática era extremamente eurocêntrica. E aí houve esse movimento de pensar, tá, mas existe tantas outras matemáticas em tantos outros lugares, por que a gente só estuda essa e desse modo, né? E aí, depois de alguns anos, ele revisita o termo e aí ele chama das ticas de matema, em vez de etnomatemática, ele faz uma inversão aí. E aí, só para a gente entender um pouco o que seriam cada parte dentro da própria definição do professor Biratã, né, quando ele fala, ó, o que ele chama das ticas? Indivíduos ou povos têm ao longo de suas existências e ao longo da história criado e desenvolvido instrumentos de reflexão, de observação, instrumentos materiais e intelectuais. Isso é o que ele chama das ticas. Esse explicar, entender, conhecer, aprender, o saber fazer, aqui eles usam muito, né, o saber fazer, é o que ele chama de matema. E como resposta à necessidade de sobrevivência e de transcendência em diferentes ambientes naturais, sociais e culturais, é o que ele chama de etno. E aí, eu lembro de uma fala dele, ele dizer que não necessariamente era nessa ordem, que podia vir em ordens diferentes. E aí, um cuidado que eu acredito que a gente deva ter é de entender que a etnomatemática ela não está falando especificamente do outro, né, de outros grupos. Acho que quando ele fala assim, esses indivíduos e povos, a gente não precisa entender como então eu estou falando de uma matemática indígena, eu estou falando de uma matemática quilombola, eu estou falando de uma matemática, enfim, de algum grupo específico. A gente tem ela em todos os ambientes, né? E aí, quando a gente pensa na nossa sala de aula, ou quando pensa nos espaços de ensino, escolher, por exemplo, não usar escolher um autor, escolher uma autora, fazer as escolhas mesmo, de acordo com a perspectiva política que você consiga perceber, acho que faz você se aproximar desse olhar para a etnomatemática, né? E aí, quando a gente fala da questão da religião, o professor Biratã ele não usava o termo religião, né? Ele usava o termo espiritualidade dentro do programa. E aí ele falava da espiritualidade como um lugar de transcender, né? Então, o professor Biratã não falava de religião, mas sobre espiritualidade, e ele tinha muitos trabalhos que estavam relacionados a esse olhar da espiritualidade e que não contemplavam uma religião em específico, né? Ele ia fazendo vários outros movimentos. Aqui, quando ele fala para uma proposta de educação para a paz, em que fala sobre espiritualidade na educação. Então, essa aproximação dessa educação para a paz é que traz esse pensamento, né? E aí, na tese, quando a gente fez essas inúmeras aproximações do Moçambique Camisa Rosa, dessas vozes de intelectuais que são negras, né, mulheres negras brasileiras, dessa perspectiva de entender o diálogo com o Moçambique Camisa Rosa, atravessados por essa experiência individual, né, de espiritualidade e da troca com o Camisa Rosa, a gente chama isso de dimensão espiritual dentro do programa Etnomatemática. E aí essa dimensão espiritual ela é um movimento que talvez seja inicial para esse início, para esse começo, né, do trabalho com a pesquisa, mas que ele vem sendo vislumbrado há muito tempo, né? No Incomensurável, que é um livro que nós escrevemos no
no grupo de pesquisa, no GPEM, o artigo que eu escrevo junto com o Evanilson e com o Kleber, ele fala um pouco sobre a maneira como nós enxergamos o professor enxergávamos o professor Biratã dentro dessa perspectiva espiritual. Então, a gente fazia uma aproximação entre esses trabalhos que ele chegou a orientar, esses trabalhos que ele teve um olhar, né, um pouco mais aprofundado, seja na banca ou seja na própria orientação, mas que estivessem relacionados à questão da espiritualidade de algum modo, né? E aí eu vou mostrar alguns trabalhos para vocês que têm a matemática de um modo mais direto e que têm a matemática de um modo mais subjetivo. Mas aí essa dimensão espiritual que nós chamamos, ela acaba sendo um lugar que ele chama de transcender, né? E aí esse transcender, ele vai, enfim, dentro de vários outros contextos e possibilidades que vai se olhando dentro de cada uma das pesquisas, né? Dentro da escrita, a gente trouxe essa espiral, né? Que a gente brinca que ele é meio que atravessado por todos esses pontos. Então, a gente tem aí a questão da ancestralidade, quando a gente fala das vozes das mulheres negras. No Moçambique Camisa Rosa, nós ouvimos, além de trazer esses referenciais teóricos de mulheres, nós ouvimos as avós do grupo. Então, as mulheres mais velhas que acabam meio que organizando tudo que acontece, né, dentro do Camisa Rosa. A espiritualidade a gente chama desse olhar de organização e saberes e fazeres. Os valores civilizatórios dentro da perspectiva da mandala que a gente trouxe. O movimento negro educador para esse olhar da educação antirracista e da educação matemática antirracista. A oralitura e a fotografia, que são as perspectivas da Leda Maria Martins, que falam, que também estão conectadas à questão da corporeidade, da musicalidade que estava na mandala. E aí tudo isso é meio que atravessado, né, uma parte pela outra, dentro do que a gente chama dessa dimensão espiritual. Foram vários componentes, né? E aqui eu trago para vocês alguns trabalhos que são um pouco atravessados dentro dessa perspectiva da matemática. Então a gente tem aqui esse trabalho, significados mítico-religiosos das figuras geométricas como símbolos na religião de Umbanda Sagrada. Ele é um trabalho que foi orientado pelo professor Biratã. E aí esse trabalho traz especificamente a questão geométrica dos símbolos da Umbanda. Então é um trabalho que tem uma aplicação dessa geometria. Quando a gente fala de onde, por exemplo, está essa matemática ela pode estar explicitamente anunciada ou pode estar implicitamente, ou pode também não estar. Né? No caso da minha pesquisa, ela está dentro desses valores civilizatórios. Então, você não vê dentro da minha pesquisa uma atividade específica para a geometria ou para a álgebra, por exemplo. Mas uma parte dela está dentro desse caderno de propostas para uma educação matemática antirracista, que aqui a gente aponta caminhos, aponta possibilidades para essas aplicações, que seriam geométricas ou algébricas. E aí um dos pesquisadores que passaram pelo grupo, que é o René, que também é congadeiro, ele apresentou esse trabalho, né, como dissertação, que fala das manifestações da congada e educação matemática antirracista. E aí ele fala da geometria dos instrumentos do congado. Então ele vai um pouco para esse caminho. Mas enfim, eu acho que dentro voltando aqui lá na linha do tempo, eu falei para vocês que houve um atravessamento muito grande do projeto CERT, que acho que ditou um pouco o caminho dessa pesquisa no momento de pandemia, né, que aí você está vivendo todo esse movimento, né, de se perceber dentro de um espaço de para onde que vai caminhar essa pesquisa. Essa questão da estrutura religiosa, ela sempre
acho que me afetou de um modo muito intenso, né? Quando a gente tenta fazer uma relação entre aquilo que você está vivendo e o que é de fato a teoria, como que a gente consegue se organizar, né, dentro desses dois espaços. E no diálogo com Moçambique Camisa Rosa, eu vejo que houve um movimento muito respeitoso de ouvir esse grupo, de se conectar com aquilo que eles estão há quase 80 anos ali pregando, né? Um grupo, como eu disse para vocês, é um dos grupos mais antigos da cidade de Ituiutaba, em Minas Gerais. Eles têm quase 80, né, anos, e aí eles têm uma vivência negra, né, uma vivência de resistência negra muito importante para a cidade. E aí, quando lá no Projeto 7 eu me aproximo da Lúcia, que é filha do capitão, e eu opto por investigar um pouco mais sobre essa pesquisa, eu acho que isso me traz para muitos lugares dessa trajetória que começou lá na formação inicial, de entender essa coexistência religiosa que já fazia parte da minha vivência, e dessa conexão com a pesquisa, né? E aí o professor Ibiratã foi um grande caminho para entender essas possibilidades. Não sei, acho que eu tentei ser breve nas colocações, queria ouvir um pouco as dúvidas e perguntas e questões que venham a ter afetado vocês de algum modo. Mas pensando de um modo geral, eu acho que, como eu disse, o programa Étnico-Matemática ele me faz ter um olhar de disrupção, eu acho que se eu puder dizer um termo, né? E que me aproxima de muitas outras possibilidades dentro das práticas e dentro das vivências, acho que pessoais, né? Pessoais e profissionais. E aí queria ouvir, acho que um pouco vocês sobre quais são as perspectivas, né? Como é que vocês enxergam ou não esse programa, que conexões ou aproximações vocês podem fazer. Mas uma coisa importante a gente ter em mente, que a gente, pelo menos eu acho que foi uma das coisas que eu aprendi ao longo dessa trajetória na pesquisa, é que a gente dá a aula que a gente é. Então, muito daquilo que você tem como convicções, né, como percepções suas, elas vão atravessar você e a sua prática e todas as pessoas que você pode afetar, né, ao longo da sua trajetória de formação, né? Então, é muito importante e respeitoso você ter um cuidado mesmo para entender onde que, teoricamente e praticamente, você está querendo anunciar a matemática que você está se aproximando. E aí, como esse lugar de respeito ele era né, muito importante para a pesquisa, a gente não foi lá para o Moçambique Camisa Rosa fazer a pesquisa e olha, tchau, muito obrigada, já tenho meu título, minha tese, e era isso que eu queria com vocês. Houve um movimento, acho que muito respeitoso, de tentar devolver para a comunidade um pouco, né, daquilo que eles trouxeram para a gente ao longo da pesquisa. Então, tiveram 3 movimentos que foram importantes. O primeiro foi o de criar um site para o Camisa Rosa, em que eles tivessem toda uma concentração das redes sociais deles, do trabalho que é feito, dos trabalhos acadêmicos que foram publicados com o nome dele. Então, Moçambique, né? moçambiquecamisarosa.com.br, para quem quiser acessar. E aí ele tem a gente quis concentrar até para que eles pudessem pleitear editais e tivesse todo o material como um portfólio organizado lá. Um segundo movimento é o Apoia-se. A gente fez um apoio financeiro coletivo para auxiliar a comunidade. O Apoia-se é Mocaro, quer dizer Moçambique Camisa Rosa. E aí esse financiamento coletivo está lá e vai continuar perpetuando lá o grupo para tentar devolver isso de algum modo. E no final do ano passado, eu também fui chamada para escrever um livro infantil que conta a história do Congado. E esse livro está para ser publicado agora, ele está no PNLD Equidade, a gente está tentando
trazer ele. A minha filha, inclusive, virou personagem, né, no Ed, na história, né? Mas eu acho que existe um movimento também da gente ser respeitoso com o conhecimento que a gente acaba se aproximando, né, quando a gente faz parte de um grupo como esse, de não repetir um discurso colonizador, né? De falar assim, eu me aproprio de todo o conhecimento que esse grupo tem e aí depois eu não retorno isso para a comunidade de algum modo. Então acho que houve esse movimento de ser mais respeitoso nesse sentido. Mas acho que é isso, queria trocar um pouco, ouvir vocês, que essa coisa de ficar só falando, acho que eu não gosto tanto. Acho que talvez eu respondendo as perguntas de vocês, a discussão seja mais interessante do que só eu falando aqui na frente. Mas acho que é isso. Bom, então eu vou ajudar aqui nas perguntinhas e tudo mais. Estamos abertos aos falas. Tamires. Tem que ir ali. O bom é daqui para mim, que tem que colocar. Bom, queria agradecer muito pela fala, né? Amei a camiseta do Paulo Freire. E achei muito legal, né, esse movimento que você falou de voltar a pesquisa ali para o grupo pesquisado, estudado, né? E é uma coisa que tenho refletido bastante sobre isso, né? Que, assim, eu também busco trazer o Paulo Freire, né, na minha dissertação. Eu amei. Na minha dissertação, sou aluna do mestrado daqui, né? E eu acho que uma reflexão é isso, é como devolver, né, de alguma forma, que ele fala, o Paulo Freire fala do anúncio e da denúncia, né? Então, como você fazer esse anúncio, né, daquele problema que você identificou, de algo que você percebeu ali durante a sua pesquisa, mas que não tenha essa objetificação também do sujeito, né? O próprio nome, né, é o termo sujeito pesquisado, né? Então, essa objetificação. E eu associo muito isso também com o que você até grifou, falar com, né, com as diretrizes. Então, como talvez dentro da pesquisa fazer esse movimento de falar com e não falar para, sabe? Ter mais ou menos assim. Então, acho que ao longo da tese inteira a gente grifa o diálogo com. A gente fala que não é falar de ou falar sobre, é falar com. E aí, quando você fala do sujeito de pesquisa, um dos cuidados que a gente teve foi o de tanto falar das avós, quanto falar das mulheres negras, né, que eram as intelectuais que estavam organizando essa parte teórica da escrita, de serem esse referencial, né, de serem um referencial teórico, mas que fugisse um pouco dessa coisa decolonial, né, André? Fica à vontade. E aí eu acho que é muito respeitoso você ter esse lugar de não chamar de sujeito de pesquisa, né? Eu tenho um trecho da tese que a gente até se inspirou para falar sobre isso. A gente fala, eu acho um ultraje chamar quem vai ter toda a voz e toda a referência para a escrita desse texto, chamar de sujeito de pesquisa. Eu vou chamar você da pessoa que está me orientando, da pessoa que está dialogando comigo, né? Da pessoa que tem nome, não é sujeito. E sempre no masculino, né? O sujeito, mesmo se é uma mulher, é o sujeito de pesquisa. Então, eu acho que é muito cuidadoso e é isso. Eu acho que ao longo, eu sinto como se toda a caminhada do programa Etnomatemática me colocasse num lugar de preparo para essa escrita. E esse preparo vai no cuidado decolonial, né? No cuidado de falar, eu não vou ser uma pessoa que vai chegar para usurpar esse conhecimento, né? E chamar esses indivíduos, essas pessoas de sujeitos de pesquisa, me apropriar e falar, olha, agora eu tenho meu título, muito obrigada. Então, acho que é importante a gente ter esse cuidado, né? Esse cuidado com
com quem está falando com a gente, né? E eu acho que é importante também devolver isso para a comunidade depois. Então, além desse cuidado com a escrita, é importante você retornar. Antes da minha defesa, né, que foi agora no final de junho, eu apresentei para o Congado. Eu fui lá para a cidade, apresentei a tese, falei sobre tudo que a gente estava fazendo. E aí perguntei para eles se eles aprovavam ou não. Eu falei que foi a minha primeira banca, essa primeira banca que vai aprovar. E com a validação deles, eu me senti muito confortável para fazer a segunda defesa que foi lá na USP. Mas assim, eu acho que as duas tiveram a mesma importância para mim. Natália. Oi, gente. Oi, professora, tudo bom? Flávia, né? Flavinha. Eu sou a Nath. Boa tarde, pessoal. Eu gostei muito da sua apresentação, da sua fala, eu achei muito interessante. Eu fiquei em dúvida como que você chegou a esse contato com o Quilombo, né? O Moçambique Rosa é um, né? E aí eu achei muito legal, igual a Tamires falou, né? Essa questão de retribuir e tal, e compartilhar, tipo assim, fortalecer o Quilombo assim, na sociedade, na divulgação, né? Tipo, tentar trazer esse olhar, porque às vezes é muito alvo de pesquisa, né? E aí, às vezes, as próprias pessoas não conhecem assim, o que é feito e tal. Enfim, eu achei isso muito bom. E aí eu queria saber se você falou de editais, né? Eu queria saber se tipo, tem alguma relação com a universidade ou com escolas, né? Tipo, às vezes tem quilombos que tem escolas. E também, aí por último, como que a universidade é compreendida lá? Tipo, como é que é a visão das pessoas? Tipo, acho que ou é uma coisa mais fechada, assim, e... Não sei, pensar um pouco sobre, tipo assim, trazer, talvez, para aproximar mais, assim, né? Do público em geral, né? Tipo, por exemplo, na escola regular, né? Então, não sei. Aí eu já estou viajando demais. Mas como que é a impressão da universidade para as pessoas lá, né? Tipo, porque você tem uma pessoa da universidade. Enfim, é isso. Obrigado. Foram perguntas muito pertinentes, boas para serem divulgadas, né, dentro desse trabalho. Eu acho que lá na cidade de Tuiutaba existe um campus da Universidade Federal de Uberlândia, da UFO, que é lá em Tuiutaba. E aí existem alguns trabalhos que trazem o grupo para apresentar dentro da cidade. Não sei se vocês sabem, mas o Congado esse ano virou patrimônio imaterial cultural. Então eu acho que isso acaba dando uma força muito grande, né, para o grupo de Congado. Especificamente o Moçambique Camisa Rosa, ele é um grupo de quase 300 pessoas, né? E a maioria são familiares, né? Então eles ocupam mesmo a cidade. E aí muitos outros grupos de Congado meio que se inspiraram nele, né? Para fazer a conexão. Então a cidade, ela para quando há a festa de Congado em maio. Costuma ser na terceira semana de maio, né? No final de semana da terceira semana de maio, mas é uma festa que é preparada ao longo do ano inteiro. E aí, quando você fala assim, da questão dos editais, né, eles fazem apresentações, então eles fazem apresentações em universidades, em lugares públicos, na própria escola, a rua. Eu lembro que o meu primeiro contato com o Congado foi dentro da UFO. Eu estava no campus, no MU, e aí comecei a ouvir aquela batucada, e aí quando eu vi, eles ocuparam todo o jardim lá da universidade. Então eles têm um movimento de resistência e ocupação, né, dos espaços. E aí tem um lugar, mais uma vez, da coexistência religiosa, que é o deles ocuparem os espaços dentro da igreja católica, porque no começo o Congado era proibido de se aproximar, era proibido de se apresentar. E hoje em dia nós temos as missas enculturadas. Então o Congado ele tem essa abertura para entrar dentro da missa, para fazer a liturgia, enfim, tudo lá dentro do espaço. Mas a gente está falando... e aí é dentro de um lugar assim, de muitos anos de falar, a gente vai resistir, vai continuar
continuar dentro desses espaços, né? Porque pela igreja e enfim, as políticas vigentes, eles eram proibidos, né, de se apresentar. Mas a rua não, a rua é pública, então eles ocupam todos os espaços lá nas ruas, né? Então eu vejo que eles têm uma aproximação muito grande com a universidade, né, de um fato. A minha orientadora, inclusive, é professora nessa universidade, então sempre que ela pode, ela faz essas conexões. Mas eu acho que é isso. Um dos meus desejos com a tese é o de trazê-los para se apresentar aqui em São Paulo. Então, essa coisa de, eu vou montar um site que eles vão vai conseguir facilitar o processo deles pleitearem um edital. Eu vou fazer um apoio assim, que financeiramente vai auxiliar. E aí, pessoal, eu queria também, não sei se passou essa impressão, mas eu queria também dizer que eu não estou ganhando nenhuma estrelinha na testa por estar fazendo isso. Eu acho que eu não faço mais que a minha obrigação. Né? Então, se eles trocaram comigo, se eles me trouxeram tanto em conhecimento, abriram as portas, que não foi um lugar logo de cara escancarado. Eu iniciei a minha aproximação em 2020, como eu comentei com a Lúcia, por causa da formação que ela deu no CERT. Então, foi falado com o Gado no CERT. As visitas técnicas, ela também estava como pesquisadora, então a gente acabou se aproximando, que é quando eu falo que é a espiritualidade que fez ali o jogo, e aí a gente ficou muito amiga. E aí ela abriu as portas do Camisa Rosa para eu entender um pouco esse movimento. Então, eu não consigo dizer para você que foi intencional a minha pesquisa com o Camisa Rosa, mas aconteceu porque o universo queria que acontecesse, né? Mas eu não estou fazendo nada além do que seria a minha obrigação, que é o mínimo perto de todo o conhecimento que eles trocaram comigo ao longo desse período, né? Não, ela estava participando. Ah, é verdade, deixa eu comentar. Uma das pessoas que compuseram a banca, ela é de Tuiutaba, da cidade de Tuiutaba, e ela viveu, assim, a vida inteira dentro da comunidade, né? E aí ela falou que foi fazer antropologia, ela é formada em antropologia, por causa do Camisa Rosa, por causa da aproximação que ela teve com eles, né? Que é a Renata Nogueira. Então ela é uma das componentes da banca que também esteve presente no Congado. Que eu acho que isso é uma coisa importante também, que o programa Etnomatemática tem um cuidado muito especial mesmo, que quem que deveria estar compondo bancas e compondo esses espaços de avaliação desse tipo de trabalho. São os verdadeiros mestres e mestras desse conhecimento. E que não necessariamente eles têm uma titulação institucional, mas eles têm uma titulação, dentro da nossa perspectiva, que é tão grandiosa quanto, né? Então, a gente teve um colega do grupo que foi falar, por exemplo, da capoeira, uma das pessoas da banca era o mestre de capoeira. E aí você vai dizer que ele não tem titulação ou que ele sabe menos? E aí, no nosso caso, a gente teve a Renata, que era uma pessoa que viveu ali o chão do Congado e que foi fazer antropologia pela vivência que teve com eles. Camila? Oi, obrigada pela apresentação do trabalho. Eu queria saber um pouco sobre, não sei, que tipos de metodologia, falando assim, uma coisa mais rígida, se você usou, e se você puder falar um pouco mais sobre como você olha para esse conceito assim, de metodologia, o que você pensa sobre, gostaria de saber. Eu acho que a gente teve um cuidado de fugir das metodologias tradicionais eurocêntricas heterocismanormativas brancas. E toda a classificação que o pessoal fala, tem que ser, desculpem todos os termos, mas tem que ser a história oral, tem que ser, não, tem que ser, né? Por que tem que ser? E aí, quando a gente traz quem que é mulher e que é negra e que está pesquisando, que está trazendo
esse lugar de teórico, né? Porque será que a gente tem questionamento quando a gente fala de mulheres negras teóricas, né? E aí a gente fez a escolha de trazer os valores civilizatórios afro-brasileiros da Zoilda. Isso eu estou te falando dentro do que eu estruturei como... A gente não chamou de metodologia, acho que deu para entender. Mas dentro do que a gente chamou de caminho, possibilidade teórica. Então a gente pegou os valores civilizatórios afro-brasileiros da Zoilda Loreto da Trindade. Então todos aqueles caminhos da mandala, acho que eu coloquei aqui, deixa eu ver. Esses caminhos, eles fundamentam, né, teoricamente, a estrutura. Existe um termo que é o chamado de oralitura, que é trazido pela Leida Maria Martins. Leida Maria Martins é também uma pesquisadora para a gente aprofundar. E aí ela fala de uma coisa que é uma grafia, mas que essa grafia ela não está só na escrita. É uma oralidade que não está só no que se fala, está no corpo, está no movimento. Então ela chama isso de oralitura, então ela também traz e faz uma conexão direta com o Congado, né, todas essas três. E a anima com o movimento negro educador, que é quando a gente consegue amarrar, né, todos esses aspectos. E aí, se eu fosse dizer o que é uma metodologia, eu diria que a minha metodologia são as vozes das avós do Congado. Elas foram as que fundamentaram a minha metodologia. Eu criei um diagrama em que cada uma avó, né, são a avó Lúcia, a avó Laila e a avó Graça, elas têm um papel importante dentro do Congado, que são papéis muito distintos. Eu entrevistei as três, né, para pesquisa, que eu não chamei de entrevista também, foi uma conversa. Eu falei, olha, falem o que vocês quiserem. A pergunta era, quando você pensa em Moçambique e Camisa Rosa, o que vem à sua mente? Foi essa a única pergunta que eu fiz, nisso que a gente chamou de entrevista. E aí elas falam, dentro da perspectiva delas, o que elas entendem, que é o Moçambique e Camisa Rosa. E é muito legal, porque uma fala dos saberes e fazeres, e ela não sabe, não tem teoricamente essa estrutura da etnomatemática dos saberes e fazeres, mas ela traz os saberes e fazeres. E as outras duas vão para um caminho muito das técnicas, né, da manualidade, dessa coisa da costura, da organização, e a outra da espiritualidade. Então, uma das avós, ela é responsável por benzer os instrumentos, por ter esse cuidado da conexão do Camisa Rosa com a Igreja Católica, porque eles não podem perder esse espaço, né, de conquista. Então, se eu fosse chamar de metodologia, eu diria que a minha metodologia foram esse diálogo com as avós, né? E aí eu acho que foi um lugar de escolha, de falar assim, olha, eu vou escolher usar essa estrutura e não outras, né? E aí eu tive a sorte de poder falar isso dentro do espaço que a gente estava. Acho que vocês aqui também têm essa possibilidade, né? Então, assim, acho que é importante depois a gente poder acessar essa tese, né? Fica disponível no banco de teses da USP. E a tese vai por muitos outros caminhos também, que não deu para explorar tudo aqui, eram escolhas, né, para a palestra, mas acho que depois vale a pena dar uma olhada nesse material. Bom, é o José, e aí estou eu inscrita, e não sei se mais alguém aí quiser se inscrever, a gente vai... Maria, tá bom. José. Boa tarde, Flávia. Sou José de Lima, lá dos Gerais. Assim como vou falar que o Dom José Mauro dizia, os Gerais ficaram de lá e as Minas ficaram de cá. Então, sou lá dos Gerais. E nessa sua trajetória, você destacou vários pontos. E entre eles, um deles me identificou muito porque fiz parte desse segmento educacional. E fui do supletivo no fundamental, fui do EJA no ensino médio
Só que, dentro dessas metodologias de ensino, como o modo eurocentrismo está presente, a gente não conhecia, não ouvia falar sobre essas novas metodologias, ou outras metodologias, né? Por exemplo, o educador Paulo Freire, né? A gente não via isso ser trabalhado nem dentro do supletivo, nem dentro do ensino da EJA. E hoje estou há mais de 10 anos dentro da EJA trabalhando, né? Desafiante também, que é a EJA prisional, não é apenas a EJA regular. E quando você fala também no licenciamento dos povos negros, muitas das vezes isso não é nos divulgado, não é passada essa informação para o nosso aprendizado, né? Por exemplo, se nós passarmos a perguntar aos nossos alunos quem foi o único presidente negro do Brasil que teve o seu mandato há menos de 2 anos, muitos não vão conseguir responder antes de ir na IA, né? Por quê? Porque isso não foram passado para os nossos aprendizes. Mas a pergunta que eu quero te deixar é: como você vê o movimento educacional, principalmente lá nas Minas, que totalmente bem diferente também dos Gerais, né? Porque os Gerais são bem mais explorados do que as Minas trabalham, são bastante ricas em várias diversidades, e os Gerais são mais explorados de diversas formas, mas lá também contém diversidade. E como você vê o movimento de educação de hoje, a partir da Lei 10.639, né, se estão sendo trabalhados nas escolas, né, se isso fica apenas dentro das leis e não são trabalhados. Isso eu gostaria de ouvir de você. Obrigada. Você tem uma voz de locutor, viu? A gente vai apresentar. Primeiro colega de EJA, então. Gente, eu falo que a EJA é um lugar muito transformador. Eu falo que assim, você acha que eu assim, tinha a pretensão de que eu ia entrar na sala de aula para ensinar alguma coisa, né, para os estudantes. Eu assim, não, vou ensinar matemática e tal. E eu é que saía imersa de aprendizado para os estudantes da EJA, em suas inúmeras complexidades e repertórios, né, individuais, assim, pessoais. Na EJA que eu trabalho, a gente trabalha com estudantes em situação de vulnerabilidade, sistema prisional também, então é um outro lugar, assim, tudo, sabe assim, tudo que você aprendeu, você amassa, joga fora e fala, eu vou começar do zero aqui agora com esse grupo de estudantes. Então a EJA é realmente um caminho transformador, né? Mas pensando na sua pergunta em relação a 10.639, né? Bom, se eu tenho 19 anos de GPEM e a lei tem 22, né, 23 anos, eu acho que eu acompanhei muito desse processo, né, ao longo da escrita. Sempre fui uma defensora, né, desse lugar. Mas, infelizmente, eu acho que os espaços institucionais, eles vão ter a 10.639 sendo olhada se for uma escolha do plano político-pedagógico daquela instituição. Então, eu vejo que, infelizmente, a gente ainda tem, em muitos lugares, um olhar de inacessibilidade, sabe? Assim, não é acessível para todos os educadores e educadoras. Um entendimento, acho que mais pleno do que é a lei, né? Em segundo lugar, de que ela não seria uma lei para ser implementada somente em áreas de linguagens ou ciências humanas, que todo mundo fala, quem tem que discutir isso é a professora de português com sei lá, Capitais da Areia, é uma professora de história lá quando vai trabalhar a África, e aí quando a gente tem um olhar, né, por isso que eu falo acho que
comentei no momento da palestra, do programa Etnomatemática não ser não se limitar a uma disciplina, por exemplo, né? Ele faz parte de uma coisa um pouco maior, né? De uma estrutura, um cerne ali do trabalho. Então, eu vejo que existe um avanço importante, porque a gente está falando de uma lei que tem 23 anos, né? 22 anos, mas que eu acho que ainda está muito pouco. Então, onde que eu vejo um movimento, acho que um pouco mais disruptivo nesse lugar? É no movimento daquele professor, daquela professora, né, daquele educador, daquela educadora, que fala, olha, eu vou ter um olhar que foge um pouco dessa linha normativa, foge um pouco dessa linha que é eurocêntrica. E aí ele vai conseguir perceber, né, essas aproximações dentro da sua própria área, né? Que é o que eu falei, não é para, então eu estou dando aula de matemática, eu vou parar aqui a minha aula de matemática agora, porque agora a gente vai falar de etnomatemática. E aí depois, quando acabar esse bloquinho aqui, a gente volta para matemática. Não é isso. Acho que quando eu escolho, por exemplo, usar uma autora negra, e eu não preciso anunciar isso para os estudantes, né? E aí a minha escolha política naquele momento é de trazer essa perspectiva, eu acho que isso já é decolonizar, já é estar imerso ao programa Etnomatemática, já é usar outras metodologias, né? Quando você faz esse caminho, quando você faz esse movimento. E aí, infelizmente, ainda acabam sendo nas escolhas individuais. Então, na minha prática, dentro dos espaços educacionais que eu estive e dentro do que a gente vê, não existe uma fiscalização, né? Apesar de ser lei. A gente não tem, existe os livros didáticos, né? Quando a gente fala do Plano Nacional do Livro Didático, chegou a aparecer na versão retrasada, né? O termo etnomatemática dentro da estrutura. Hoje em dia também é uma escolha do material didático de colocar alguma coisa que contemple ou não, mas eu acho que acaba ficando a critério do espaço, né? E aí, em muitos momentos, o professor ou a professora que opta por discutir essa temática, principalmente quando a gente fala da matemática, né? Ele acaba indo um pouco contra a maré mesmo. Ele está sempre sendo alvo de dúvidas e questionamentos, né? Sendo que ele não está fazendo mais do que cumprir a legislação, né? Que é o que deveria ser o ideal. Sou eu, depois é a Mari. Bom, a minha pergunta eu acho que todo mundo aqui, em algum momento, vai precisar se deparar, né, com um lugar de formação docente, de formar professores, outros professores, é o que a gente deseja, né? Todo mundo aqui, em algum momento, vai atuar com isso de alguma forma. E aí a minha pergunta, como a gente já viveu vários momentos juntos em contextos diferentes e a Flávia tem uma produção também em materiais didáticos, em produção curriculares, em várias outras áreas. Talvez ouvir você um pouco falar para a gente como, nas suas experiências com formação docente e formação de professores de matemática na pauta antirracista, que estratégias você costuma utilizar para tentar sensibilizar e acolher, né, os professores para essa temática? E também que tipo de resistências você tem percebido ou de dificuldades por parte dos professores e professoras para tentar implementar essas ações? Gente, a Andréia já foi minha coordenadora numa escola que eu trabalhei. Então, imagina a revolução que a gente fazia naquela escola. Mas eu vejo assim, pensando, né, nesses dois aspectos, né, que você levantou. O primeiro, eu acho que quando a gente fala de uma lei que tem 23 anos, eu acho que não cabe mais um discurso de isenção em relação ao posicionamento que você deve ter. Né? A gente não está falando de uma implementação de uma lei que está se iniciando, de uma pauta que está em discussão e ainda não foi aprovada. Isso é dado e é ponto. E aí eu acho que é uma escolha o professor ou a professora falar, eu não vou me apropriar desse aspecto, nesse ponto.
Então, hoje, com todos os avanços tecnológicos, a acessibilidade, existem cursos que são gratuitos. Eu sempre falo para todo mundo, você quer se aproximar de uma perspectiva que foge da eurocêntrica para qualquer área, vai ler toda a biografia da Lélia Gonzalez. Depois que você se apropriar dela, você imbrica aquilo dentro da do seu currículo, do conteúdo que você está montando, independente da área, se for arte, se for matemática, se for história, se for português. Então, se aproprie de autores, né, que são decoloniais, e eu acho que isso é uma escolha, né, quando a gente fala da legislação. E aí, quando a gente fala desse movimento de resistência, eu vejo que tem, em um aspecto, a questão desse repertório mesmo, né, que aquele indivíduo não tem e não busca, né, e tem também, acho que é um movimento, assim, deixa eu ver como é que eu vou usar o melhor termo, né? Quando a gente fala da branquitude de um certo lugar, existe um olhar de negação, eu acho, do famoso eu vou usar o não é meu lugar de fala, e não é essa a questão, né? Eu acho que mais um momento, quando a gente fala de se posicionar, a gente está falando de uma ação que é política, que é uma escolha, né? Então, eu não acho que a formação inicial ela não deva ser modificada, né? Eu acho que tem um lugar que se fala da formação inicial e da formação continuada, que eu acho que ela já deveria estar dentro dessas outras metodologias, né? Quando a gente fala, porque a gente, em alguns aspectos, cobra um lugar de formação, né, desse educador, mas aí os espaços em que ele está se formando são extremamente tradicionais e eurocêntricos, né? Então, eu acho que existe uma questão que é estrutural, que é maior, como a BNCC, como, enfim, essas outras estruturas que são maiores, mas tem também esse lugar que hoje a gente está falando de uma lei que tem 23 anos e que, vamos lá, você está nessa área, vamos se apropriar um pouco melhor, né? E aí eu vejo que um dos caminhos é esse lugar de se apropriar de autores e autoras que são negros, e eu acho que isso vai pautar um pouco a maneira como você discorre esse currículo, né? Não sei se era isso. Mari. Oi, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Paulinha, a gente é a colega de grupo, né? Foi um prazer te conhecer pessoalmente, finalmente. Muito bom te ouvir aqui e eu gostaria, como colega de grupo ali na etnomatemática, meu trabalho também está ali, um pouco de etnomatemática, vai falar, trabalhar coletivo, gênero e sexualidade. Eu gostaria de saber, assim, porque se você já teve essa pergunta chata, porque eu sei que nas temporadas do programa de etnomatemática a gente já passou dessa fase de desapegar da matemática. A gente sabe, mas dentro do nosso campo da área de educação matemática ainda tem essa fala de e a matemática e tudo mais. Então eu gostaria de saber assim como que a gente se afirma dentro desse espaço, porque você mesmo falou, eu não posso falar, agora a gente vai falar de etnomatemática e agora a gente vai falar de matemática, porque é uma coisa que a gente percebe. Esse trabalho seu é super importante. Então como que a gente se assegura nesse lugar em que estamos? É isso que eu gostaria de saber. Eu achei ótima essa pergunta. É uma pergunta bem esperada, assim, quando a gente fala um pouco sobre esse trabalho. Eu não acho que uma coisa está desconectada da outra, né? E aí eu vou tentar trazer alguns exemplos, talvez um pouco mais práticos, dentro de um repertório de prática em sala de aula, que aí talvez fique mais palpável, né, para as pessoas perceberem. Por exemplo, eu tenho um trabalho que eu fazia com os estudantes, que era para trabalhar, enfim, geometria plana. E aí, dentro desse trabalho com geometria plana,
ao invés de eu só pegar, olha, Euclides, elementos, definições, que a gente trabalhava também, a gente vinha com uma perspectiva, acho que um pouco mais complexa. Então, mamãe. Mamãe. E aí, dentro dessa estrutura um pouco mais complexa, qual que era a minha escolha? Né? Eu poderia falar assim, eu vou trabalhar geometria, eu vou pegar Euclides, eu vou pegar, enfim, todo o repertório teórico. Agora ninguém está prestando atenção mais em mim, né? Também, assim. Não é a Lulu que está dando a palestra, gente. Por favor, a conversa é comigo. E aí, enfim, a minha escolha, e que inclusive é a mais fácil, tá? É a de falar, vou seguir esse caminho estritamente ali, que vai chegar ao ponto que é o meu objetivo de trabalhar a questão geométrica. Mas aí o que eu fiz, tá? Na época eu estava trabalhando numa escola jesuíta, que tinha conexão com escolas de vários lugares do mundo, né? E aí, tinha uma das parcerias, era uma escola do México. Então a gente fez o trabalho com geometria, era quadriláteros na época, 7º ano, mas aí a gente foi, o meio de campo para trabalhar essa temática foi uma mandala indígena, era Ruicol, chamada Ovo de Deus. E aí toda a estrutura do trabalho com geometria e quadriláteros foi com base nessa comunidade indígena. E aí a gente conseguiu uma conexão com a escola lá do México para tentar saber se os alunos de lá conheciam essa comunidade, como é que eles faziam. Um outro movimento também que foi feito foi de trabalhar como que a cozinha de um movimento social funciona. E aí eu estou pensando em estrutura, quantificação, quantidade de alimentos, distribuição para o grupo, enfim, toda a estrutura. Como é que a gente faz isso? A gente foi visitar um assentamento, que era Mãe Alberta, comeu lá, almoçou. Enfim, você entende que o meio ninguém está falando para não trabalhar com a álgebra, com a geometria, com o cálculo, com qualquer que seja o conhecimento. E ele não é pouco, mas o que a gente acho que tem um lugar que, mais uma vez, vocês vão ouvir muitas vezes eu falar que é uma escolha política, porque é o de você sair desse lugar que é o eurocêntrico normativo, você falar, vou buscar outros caminhos. Então, por exemplo, eu fiz um trabalho para discutir longas distâncias com a EJA. Vou falar de um exemplo, por exemplo, de uma aplicação com EJA. E aí a minha conexão foi com um professor de geografia, e a gente fez um trabalho chamado Mapas Afetivos. Na EJA, a gente tem um público muito grande que não é da cidade, do centro de São Paulo. Então, era um pessoal que veio do Nordeste, tinha um público muito grande venezuelano e haitiano. Então, a gente fazia, a gente vai mapear o que é o seu local de trabalho, de estudo, de lazer. Era local de trabalho, estudo, lazer, tinha mais um outro que eu não lembro. E a gente criou um grande mapa e eles tinham que pegar essas distâncias, né? Tipo, de onde eu nasci para onde eu trabalho, para onde eu tô, de onde eu moro agora para onde eu estudo, qual é o local de lazer. E aí, dentro da complexidade do que é discutir isso, a gente via, por exemplo, que as pessoas que moravam numa região periférica tinham menos opções de lazer do que as que estavam no centro. E aí todo o conteúdo matemático, algébrico, o que eu queria estar trabalhando naquele momento, estava sendo aplicado ali. Né? Não era um enfeite ou não era negligenciado. Mas era uma escolha, e uma escolha muito mais difícil, você optar por fazer conexões inter, multi, transdisciplinares, do que de fato só aplicar, eu vou trabalhar números grandes aqui, então vamos lá, unidade, dezena, centena, e aí vir para uma perspectiva mais direta, né? Seria muito mais fácil trabalhar assim. Mas eu acho que a gente não precisa ter um lugar de desconexão de uma coisa com a outra. Falar, eu vou trabalhar de matemática, então não existe matemática aqui. E como eu disse na fala inicial, o professor Ibiracan era do que o pessoal chama de matemática pura. Ele era doutor em matemática pura, pós-doutor em matemática pura, e aí foi, eu acho que esse sufocamento com esse olhar para a matemática que o levou a criar a etnomatemática, né? Então uma coisa não está distante da outra, mas
é pensar fora da caixinha, é você falar assim, olha, o que eu... a perspectiva que eu quero me aproximar não é essa, ela está atravessada por um monte de outras coisas, né? Acho que é isso, eu estou bem prazer de conhecer pessoalmente também. Então... Boa! Com a Luege no colo, vou, acho que encerrar, né? Não temos mais inscritos, agradecer a presença da Flavinha, dizer que esse convite para ela estar aqui, primeiro que a Flavinha carrega muitas experiências de formação, de vida, enfim, de caminhos, mas agora sou eu. Quer falar? E acho que o convite para ouvi-la, além da pesquisa, do grupo de pesquisa, da etnomatemática e das contribuições que a pesquisa dela traz, a gente aqui nesse programa tem tentado, né, assumir coletivamente os desafios das políticas afirmativas, o NUP também dentro da universidade tentando trazer essa pauta, tentando ter mais representatividade. Então ela como mulher negra, mãe que defendeu um doutorado terminando ali, quer dizer, a gravidez estava junto, a chegada da Luege ali, então tudo isso é realmente marcar um lugar de que a universidade precisa ser mais acolhedora a cada pessoa, a cada individualidade, especialmente para as mulheres, para as mães, para as mulheres negras e para tantas outras pessoas que a gente luta, né, para que de fato a gente tenha um espaço mais inclusivo, mais acolhedor. Então, agradecer a sua presença linda aqui e pedir para a gente fazer uma fotinho final e, quem sabe, mobilizar uma extensão aqui, um curso de formação antirracista, trazer a Flavinha, fazer essas práticas todas maravilhosas que, enfim, algumas a gente construiu juntas também, com muitos desafios sempre, mas é sempre mais um capítulo da nossa história. Muito obrigada. Obrigada, gente.